Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo a todos vocês. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho das ordens que Jesus passou para os apóstolos. Nós vamos começar aqui no capítulo 10 de São Mateus, no versículo 40, que Jesus disse aqui: Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe a quem me enviou. Nós vamos aqui numa oração que Jesus fez para os apóstolos e para quem acreditasse nos apóstolos. Aqui no capítulo 17, eu não vou ler o capítulo todo porque é grande. Vou ler alguns pontos. No capítulo 17, no versículo 8 de São João, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 8, Jesus disse aqui: Porque a palavras que me deste, eu dei a eles, e eles acolheram, e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Aqui continuando no capítulo 17, no versículo 19, que diz pelo seguinte: E por meio deles a mim mesmo me santifico. Não rogo para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio deles, por meio de sua palavra, creram em mim. Por meio de sua palavra, creram em mim. Bom, vamos voltar aqui para o capítulo 28 de São Mateus. No versículo 20, capítulo 28, versículo 20 de São Mateus, que Jesus disse: E ensinando, começando aqui no capítulo 21 e o 20, para poder concluir aqui a frase. No versículo 21 e termina no versículo 20 aqui, que ele disse, ide por todo mundo, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Observar tudo, ensinando a observar tudo quanto vos ordenei. Então veja só, aqui é onde vem a tradição da igreja. Jesus manda os apóstolos evangelizar. Esse pedacinho aqui é depois dele ressuscitado. Os outros que eu li não, foi antes da ressurreição. Aqui depois dele ressuscitado, quando ele vai lá para o monte, lá indicado para encontrar com eles. Então Jesus passa isso aqui para eles. É quando ele é levado ao céu. Então autoriza eles para eles fazer esse serviço, tá? Ensinar tudo
o quanto ele passou para eles. Lembra que lá no Evangelho de São João, Jesus disse: tudo aquilo, Pai, que eu recebi de vós, eu passei para eles. Então, Jesus aqui já pede eles para passar aquilo que ele ensinou. Então, aqui os apóstolos, na época não tinha Bíblia. Não tinha. Aqui tinha uns livros proféticos que estavam, que algum deles estava no templo, né? Que era o livro de Isaías, o livro de Moisés, de Êxodo, né? Algum deles se encontrava lá no templo, porque eles executavam duramente, segundo eles, a lei de Moisés, né? E por causa dessa trajetória, dessa lei mal interpretada, que levaram o Cristo a ser crucificado, né? Então eles usou a própria lei para fazer isso. Então veja só, não tem como eu acreditar em Jesus e não acreditar nos apóstolos. Lá no capítulo 17, Jesus fala: eu rogo não somente por mim, mas por eles, mas por aqueles que por meio de suas palavras creram em mim. Então Jesus disse lá que quem acreditar nos apóstolos estão acreditando nele, tá? E a primeira parte que eu li: quem vos recebe, a mim recebe, né? Que está lá no São Mateus capítulo 10, versículo 40. Então veja só, não tem como nós fazer a vontade de Jesus dispensando os apóstolos. Não tem jeito. E os apóstolos, eles vão pregar aquilo que Jesus passou para eles. Então eles não carregam livro. Aqui é onde vem, né, a tradição, sustentada oralmente. O livro está na cabeça deles, tá? Então depois é que eles escrevem, e isso em cada região onde eles foram trabalhar, eles escreveram para deixar nas comunidades. Não foi nem para eles carregar, tá? Eles escreviam para deixar naquelas comunidades que eles criavam. Então deixava aquelas escritas, o povo tá lendo, tá? Então essa tradição, ela durou aí mais de 300 anos, tá? Essa tradição, depois só que veio a Bíblia. Então não tem como eu acreditar na Bíblia e dispensar os apóstolos. Não tem como. Não chega a lugar nenhum. Então se eu acredito nos apóstolos, eu estou acreditando em Cristo. Então a Bíblia, ela é um documentário daquilo que Jesus falou. Mas nem tudo está aqui dentro, porque os apóstolos não escreveu tudo. E também o que eles escreveram não está tudo aqui. Aqui está só um pouco, tá? Então tem pessoas que confundem quando João disse: quem crê no que eu escrevi, né? Isso é para que tenha vida eterna. Só que João está falando só do livro dele. João não está falando da Bíblia toda, tá? Então, gente, como é que eu acredito em Jesus se eu crio uma crença e eu tiro o povo do caminho de Jesus? Porque Jesus deixou a igreja e deixou que esses apóstolos tomando de conta, tá? Então, como é que eu acredito em Jesus se eu tiro as pessoas de acreditar nos apóstolos? Eu estou sendo um traidor, pior do que Judas, tá? Eu estou sendo pior do que Judas, porque Judas não tirou ninguém, ele mesmo se condenou a si mesmo. E quando eu faço isso, eu estou sendo pior do que ele,
Porque eu estou tirando o povo do caminho da verdade. Viu? Então não tem jeito, não tem como. Isso é ilusão na cabeça de quem não raciocina. Tá com a Bíblia na mão, mas não acredita. Não adianta eu ler uma Bíblia, né? Eu pregar para multidões de pessoas, tirando aquelas pessoas do caminho de Cristo. Ou seja, se eu não acredito no que Jesus disse aqui, na sucessão apostólica, quem acredita em vocês, estão acreditando em mim. E eu oro não só por vocês, mas oro por aqueles que, por meio de vocês, por meio da palavra suas, estão acreditando em mim. Tá? Então os apóstolos é o mensageiro entre Deus e entre nós e Cristo. Tá? É o mensageiro entre nós e Cristo. E quem são esses apóstolos? Hoje são os bispos e os padres, que vieram com essa sucessão de lá dos apóstolos que Cristo entregou à igreja, que vem até hoje. Tá? Então, sem isso aí, não tem nada a fazer. Nada, nada, nada. A minha crença é jogada fora. Tá, gente? Então, nós precisamos prestar muito assunto nisso. Porque são muitos lobos vorazes, vestidos de carneiro, enviando a palavra de Jesus, segundo eles. Só que fazendo tudo errado e tirando você do caminho correto. Tá? Tem que prestar muito assunto aonde é que você está indo procurar Jesus, para não procurar no caminho errado. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E um abraço a todos vocês.